Boa noite. Boa noite a todos e todas e todos que nos ouvem. Hoje será a nossa sexta aula de conversas literárias do cursinho pré-vestibular popular periférico Uniquilombos Carolina Maria de Jesus. Eu sou Magda Antunes, coordenadora desse cursinho. Estão comigo essa noite a professora doutora em literatura comparada, Cristina Pires, e também o estudante Gabriel Rodrigues de Moraes, do grupo de extensão da PUC Minas, PUC BH, são os nossos parceiros nesse trabalho de educação, direito de todos, dever de todos. Obrigada pela colaboração de vocês. Antes de iniciarmos a nossa roda de conversa, quero também fazer um agradecimento especial à professora Tamara, da Escola José Ferreira de Aguiar, em Nova Contagem, na cidade de Contagem, em Minas Gerais. A professora Tamara, por meio de seu trabalho, procura estimular os estudantes para que os mesmos não desistam da escola. Professora Tamara, educadores desse Brasil, estamos juntos. Na periferia, nós por nós mesmos. Antes de nós iniciarmos a nossa sexta roda de conversa literária, gostaria também de situar aquelas pessoas que nos ouvem que o nosso encontro é o sexto, como eu já falei. Dentro desses 6 encontros, nós destacamos 3 desses, tá? Especificamente para o trabalho preparatório Enem, e também destacamos a nossa semana, a Semana Internacional da Mulher, onde nós trabalhamos com 2 autoras, embora ainda um pouco desconhecida no Brasil. Essas 2 autoras têm uma inserção muito importante dentro da nossa sociedade, por toda a sua luta, representatividade que essas mulheres têm na construção do nosso país. São elas, Carolina Maria de Jesus, que carrega o nome e é uma das nossas idealizadoras em que se trata de educação, pois Carolina, embora não tenha tido pouca escolaridade em sua vida, é uma das mulheres que é conhecida internacionalmente por todo o trabalho que ela realizou de representatividade do povo negro, dentro e fora do Brasil. A outra mulher é Maria Firmina, também uma das mulheres muito importantes na construção da nossa representatividade negra e feminina dentro do nosso país. A vocês, a nossa gratidão e a nossa saudação. Bom, nós vamos começar, então, nosso trabalho, especificamente de hoje, que está dentro da temática linguagens, códigos e suas tecnologias. Nós estamos falando um pouco sobre os estilos literários do Brasil, e hoje eu quero começar a nossa roda de conversa pedindo à professora Cristina que dê seu salve, seu boa noite, e ela começaria, então, a falar um pouquinho, relembrando bem rapidamente os estilos de época do Brasil colônia, que ela nos apresentou no encontro anterior. Boa noite, professora Cristina. Seja bem-vinda ao nosso quilombo. Boa noite, professora Magda. Boa noite a todos, todas e todes. Novamente a gente aqui, né, se encontrando para conversar sobre literatura. Então, no encontro passado, a gente conversou sobre os estilos do Brasil colônia, que são especificamente o quentismo, né, com a literatura chamada de informação ou literatura dos viajantes, que tem ali em Pedro Vaz de Caminha, que veio junto com Pedro Álvares Cabral naquela frota, né, de 3 navios que estiveram no Brasil, né, considerados descobridores. Começa ali com a Carta do Caminha,
e outros viajantes que passaram pelo Brasil. Temos a literatura catequética praticada pelos jesuítas, né, já com forte acento barroco, forte tendência barroca, e o barroco propriamente dito, né, que tem a sua grande expressão ali entre o final do século XVII e boa parte do século XVIII, né, que vai ter grande expressividade na arquitetura, em Minas Gerais e Bahia e Pernambuco, sobretudo, né, e na literatura, com o Gregório de Matos como o grande expoente, né, e o padre Antônio Vieira também como grande expoente desse momento com os seus sermões. Né? Eu falei que a literatura barroca era uma literatura com muitos jogos de palavras, né, figuras de linguagem. Ela tenta imitar na versificação o que era feito na arquitetura, né? Aquelas formas fartas, opulentas, né? Muitos enfeites. A gente vê isso nas igrejas barrocas, né? As formas bem arredondadas, curvilíneas, com excesso de enfeites, né? E a literatura vai tentar imitar isso também, buscando nas figuras de linguagem, nos jogos de palavras, né? Na excessividade verbal, essa opulência, né? Que estava ali na arquitetura e na pintura. A pintura barroca também, a gente vai ver, elas são painéis imensos, com muitas figuras, é uma profusão de detalhes enormes, né? O barroco se caracteriza muito por isso, pelo excesso, né? E pela questão da dualidade. Sempre ali o homem entre o sacro e o profano, né? Entre Deus e as coisas do mundo, né? As coisas da carne. E a gente falou também sobre o arcadismo, né? Já no finalzinho do século XVIII, uma nova tendência surge, né? Na Europa, se espalha pelo restante do mundo, né? Chega até as colônias e tal. Uma nova escola literária e artística baseada muito mais no racionalismo. Então, a gente já vai ter formas mais retas, vai ter a busca, né, de um retorno à mitologia grega, assim, digamos, em linguagens de hoje, seria uma coisa assim mais clean, né, o arcadismo. Embora na Uma expressão linguagem bem jovial. mais clean, assim, mais limpa, né, formas retilíneas, eles se voltam muito para a Grécia Antiga, para a questão do racionalismo, já não tem mais essa angústia, né, que o barroco traz, porque é uma literatura repleta de angústia, a poesia barroca. Eles já se voltam para esse mundo mais mítico da Grécia, né, e aquelas formas retas que a gente encontra ali na arquitetura grega, né? Ela não foi uma escola muito tão longa quanto o barroco, né? E com poucos expoentes. Em grande parte, esses expoentes são todos mineiros, né? Quer dizer, não se localizam em Minas. Eles eram, na verdade, portugueses que moravam em Minas, né? E que participaram, na sua maioria, da Inconfidência Mineira. Então, temos ali o Tomás Antônio Gonzaga, o Cláudio Manuel da Costa, Silva Alvarenga, o Padre Toledo e outros, né? Mas a maioria deles participaram da Inconfidência Mineira. Então, esses são considerados os estilos de época ou movimentos literários durante o Brasil colônia. Né? E hoje a gente vai dar início a um segundo momento que já se refere ao Brasil Império, né? Exatamente. Então, e a minha próxima pergunta, então, professora Cristina, que é interessante também para os estudantes que nos assistem também, as pessoas interessadas em literatura,
essa riqueza que é o trabalho literário dentro e fora do Brasil, importantíssimo na história, na construção de qualquer sociedade. Então, a segunda pergunta que eu gostaria de fazer: qual é o estilo de época do século XIX no Brasil? Olha, marcadamente o século XIX é o século do romantismo, né? Lá mais no finalzinho do XIX vão aparecer outros estilos, né? Que nós vamos chegar nele depois, nos próximos encontros, mas marcadamente o século XIX é o século romântico, né? O romantismo ele vai dominar boa parte desse século, desde ali o início, né? Ali na segunda década, mais ou menos, até por volta de 1881, né? Quando começa um novo estilo que é o realismo, né? Inaugurado pelo um romance de Machado de Assis. Mas, enfim, o romantismo é o que vai dar né, essa coloração ao século XIX. Não só no Brasil como no mundo, embora em outros países do mundo, na Europa, principalmente na Alemanha, que foi onde surgiu o movimento romântico, ele vai começar realmente no finalzinho do século XVIII, ali por volta da última década, metade da penúltima década do século XVIII, né, indo e caminhando para frente. Bom, eu tenho algumas outras perguntas para nós fazermos aqui esse bate-papo da nossa roda literária. Eu vou fazer, então, mais duas perguntas, uma tem a ver com a outra, tá? É o seguinte, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o contexto histórico em que se passa o romantismo. Nós já estamos aprendendo aqui durante as nossas rodas de conversa o quanto que a literatura ela se associa, se relaciona com outras construções de conhecimento, a história, as artes, a geografia e tantos outros conhecimentos que na escola, por exemplo, são separados didaticamente, mas na vida acontece tudo junto e misturado. Então, gostaria de saber um pouquinho o contexto histórico que se passa o romantismo, aliás, um dos meus estilos de época preferido, né? E também algumas características desse contexto, ou seja, do romantismo. O contexto e algumas características. Então, Magda, como a gente vem falando, né, os movimentos literários, os estilos de época, eles não estão desvinculados do contexto histórico. Eles estão extremamente ligados, é como se uma coisa impactasse na outra. Tanto aquele momento histórico impacta nas artes, e a literatura, como a gente conversou lá no nosso primeiro encontro, voltado para o Enem, ela é uma arte, né? A arte da palavra, mas vai impactar outras expressões artísticas, como a pintura, a arquitetura, a gente acabou de falar aqui na arquitetura barroca, né? Como a arte vai estar sendo impactada pelo momento histórico. Então, assim, é um movimento é um duplo movimento, é um movimento de retroalimentação, né? O contexto alimenta a arte alimenta o contexto. O movimento romântico, o estilo de época romântico, tal como os outros, a vinculação dele ao contexto é imensa, né? Ao contexto histórico. Que acontece? Lá no finalzinho do século XVIII, como eu falei, que é o momento que ele surge na Alemanha, ele surge como uma reação ao racionalismo que até então dominava aquele momento. Eu acabei de falar aqui, né, que a escola Arcade, ou neoclassicista, ela se baseava nos valores gregos, né? Então, ela se volta muito para questões mais racionais,
né? Sem falar que a filosofia do período ali, do século XVIII, ela é uma filosofia racionalista, antropocêntrica. Como eu falei no encontro anterior, uma escola sempre é reativa à outra, né? Um estilo de época é sempre reativo ao outro. Então, se no Barroco havia um predomínio da, do misticismo, né? Desse olhar para as coisas do sagrado, no arcadismo havia a questão do racionalismo, né? Sempre assim, nos estilos de época a gente vai observar isso. Antropocentrismo barra racionalismo versus teocentrismo, né? O homem ali voltado para as coisas de Deus, para as coisas do divino. E há que se lembrar, né, que na filosofia, no final do século XVIII, aparece René Descartes, né, com o racionalismo, a frase famosa, penso, logo existo. Então, naquele momento ali, não tinha nada que se voltasse para essas questões, né, para os mistérios divinos e tal. Não, tudo é fruto da concepção humana, do racionalismo humano, do raciocínio. Não tem nada que pensar, né, nessas coisas, né, místicas e tal. Não sem razão, é nesse momento também que a matemática tem né, um boom muito grande e outras ciências. Só que aí, e esse racionalismo todo influencia a Revolução Francesa e tudo, né, o movimento iluminista, né, o racionalismo está ali presente no movimento iluminista. Só que em um determinado momento, pós-Revolução Francesa, já depois que começa a consolidação dos Estados nacionais, há uma reação a esse mundo excessivamente racionalista. E aí, alguns filósofos e pintores alemães começam eles montam uma revista chamada Teneu, e eles começam a propagar a ideia de que aquele racionalismo exagerado, ele não era bom, que os sentimentos estavam se perdendo, né, que as coisas do sagrado estavam se perdendo, que o olhar sobre a natureza estava se perdendo, né, aquela natureza idealizada, aquelas paisagens da mitologia grega, não tinham nada a ver com aquela realidade ali do fim do século XVIII, né, início do século XIX, que tinha que ser valorizado a pátria, né, e essa concepção já vem da Revolução Francesa, mas no momento que os Estados nacionais se consolidam, esse sentimento fica mais forte, né? Então, vamos valorizar nossas florestas, vamos resgatar as nossas lendas, a nossa cultura popular. Aí vem aquele saudosismo, né? Eu acho que a Idade Média que era bacana, porque havia essa vida rural, né? Havia sonho, fantasia. Eu falei isso aqui no nosso primeiro encontro, né? Voltado para o Enem. Aliás, não foi no segundo, quando a gente discutiu né, a literatura lá da Idade Média. Havia aquela coisa do sonho, da fantasia, esse momento que era bom. Então, esse grupo, eles começam esse retorno desses valores, né? E começa a propagar essas ideias. E ali outros artistas vão se aglutinando, né? Eu falei que eram filósofos e pintores, mas aí vem compositores, como o Beethoven, né? Ele se integra a esse grupo, e depois vem escritores, romancistas, vêm para esse grupo e começam a propagar essas ideias. Elas se espalham pela Europa, alguns brasileiros, né, das famílias ricas do país, estudavam em Portugal, essas ideias chegam também a Portugal, né, e aí eles trazem para o Brasil esses ideais.
E isso coincide também num momento político, num momento histórico brasileiro, de grandes transformações, né? Qual que é a primeira grande transformação histórica que inicia, que inaugura o século XIX no Brasil? É a chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro, né? Em 1808. Eles chegam ao Brasil, né? Eles vêm ali fugindo das guerras napoleônicas, né? Justamente essas guerras de conquista, né, que o Napoleão estava promovendo, também fazem desenvolver esse forte sentimento de nacionalidade, né? As pessoas querem resistir a essa invasão, né, imperialista, guerra de expansão praticada por Napoleão. Então, essa chegada da família real no Brasil já, de alguma forma, traz esse sentimento, né? E algumas coisas vão sendo modificadas no país. O Dom João vai e inaugura a Biblioteca Nacional, né? Ele trouxe todos os livros da Biblioteca Portuguesa, ou boa parte deles, né, da Real Biblioteca Portuguesa, e funda aqui a Biblioteca Nacional. Nós não tínhamos bibliotecas, a gente não tinha nem permissão para ter tipografia. Aí o Dom João vai e libera as tipografias, né? Aí já podia funcionar tipografias que eram eram as encarregadas da impressão de livros, né? Seriam as avós das gráficas, né? As tipografias. Então ele funda também uma faculdade de medicina. A gente nem tinha faculdades, enquanto vários países, nossos vizinhos, aqui nossos irmãos da América Latina, tinham as suas faculdades, a gente não tinha permissão para ter faculdades, nem escolas. Então, ele funda a primeira escola de medicina, a primeira escola de direito, as duas primeiras faculdades, né? Libera o funcionamento de escolas para alfabetização. Então, isso aí já vai dando também uma modificada. Aí, qual que é a segunda grande modificada política? É justamente o chamado movimento de independência, né? De emancipação. Hoje a gente, em história, costuma falar movimento de emancipação, né? Não mais de independência. Ainda continua usando o termo, mas seria, na verdade, né, um movimento de emancipação. Quando Dom João volta para Portugal, Dom Pedro I, o filho, fica e resolve não ser mais, não obedecer mais à corte portuguesa, né? Não tem mais essa vinculação. Então, esse momento gera um grande sentimento de nacionalismo, de patriotismo, né? Esses estudantes que viviam em Portugal trazem essas ideias para cá, e aí isso aí já forma o terreno, né, o que a gente chama de caldo de cultura para o surgimento do romantismo no Brasil, né? Então, o primeiro livro a ser publicado chama Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães, né? Que é considerado o marco inicial do romantismo. Aí, na sequência, vem um outro grande poeta, né, que justamente estudava lá em Coimbra, Portugal, e trouxe muito dessas ideias, né, do romantismo, essas características, né, do patriotismo, do nacionalismo, do saudosismo, da volta a um passado, que é o Gonçalves Dias, né, com a sua famosa Canção do Exílio, né, e outros, um poema imenso, um poema épico, como eu já falei no nosso primeiro encontro do Enem, no momento que eu descrevi os gêneros, né, literários, eu falei dos poemas épicos. Ele tem um imenso poema épico chamado Iucapirama, que a gente também pronuncia Ijuca Pirama, né? Mas em língua tupi seria Iucapirama, que é a história
um herói indígena, né, que se oferece para o sacrifício em nome da honra da taba dele, da nação dele. Ele vai para ser devorado por outra taba, mas como sinal, né, de um grande guerreiro corajoso. O Gonçalves Dias ele vai resgatar a figura do indígena, porque como lá na Europa o pessoal começou a resgatar aquelas figuras da Idade Média, né, os cavaleiros andantes, eu também falei isso aqui no nosso segundo encontro, né, que andavam, né, eram por todos os lugares, salvando pessoas, donzelas indefesas. Como a gente não teve Idade Média, né, procurou-se uma figura que pudesse preencher essa lacuna aí. E aí o Gonçalves Dias levanta a ideia de que essa figura poderia ser a figura do indígena, né? Só que aí comete-se um erro, porque o indígena que ele traz, né, apesar de ele trazer essa história aí do Iuca-Piramá e outros, né, a Confederação dos Tamoios e tal, eles têm um olhar, claro, do branco colonizador, né? Então, esse indígena que ele traz é um indígena idealizado, branqueado, né? Esse aí já é um probleminha que depois vai impactar muito na nossa história posterior e na nossa identidade. Mas voltando aqui para a questão especificamente literária, né? Esse primeiro momento do romantismo, marcado por essa idealização do passado, sentimento de nacionalidade, patriotismo, saudosismo, né, de uma nostalgia assim de uma coisa que nem mesmo eles sabiam o que era, é muito marcado aí pelo que é chamado de primeira geração romântica, né? E o grande expoente dessa geração é o Gonçalves Dias, né? Na Canção do Exílio, ele vai exaltar o Brasil, né? Ele vai falar: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Quer dizer, ele estava lá em Portugal, né, e pensando no Brasil, e prepara a volta e se integra e difunde o romantismo aí em toda a sua plenitude, né? Da mesma forma que o indígena é essa figura que ocupa o lugar do cavaleiro medieval, também a figura da donzela, né, vai aparecer no romantismo como aquela mocinha frágil, indefesa, idealizada, né, a mulher ideal, linda, maravilhosa e distante, né, que nunca, jamais podia ser tocada, nem conspurcada, né, por uma relação carnal e tal, né, a virgem, por excelência. Uma E essa deusa. uma deusa, assim, muito pálida, né? Muito Muito pálida, aquele ar pálido e tal. Então, angelical. angelical, angelical. E aí, em um determinado momento, há uma exacerbação dessa situação, né? Falta falar que um dos primeiros, né, manifestações também românticas na música brasileira e que traz toda essa noção de patriotismo, né, de nativismo, eu sou brasileiro, eu sou desse país, o hino da independência, composto pelo próprio Dom Pedro I, né? Ele compôs letra e música, né, onde ele fala, né, já podeis da pátria filhos, ver contente a mãe gentil. Então está tudo ali impregnado desse sentimento, né, De patriotismo, de de patriotismo. pertencimento. Isso. Aí, em um determinado momento, mais para frente um pouquinho, ocorre o que a gente costuma fazer um corte, né, didático, como você falou, Magda, e que a gente chama de segunda geração romântica, que Sim. já é uma exacerbação
de tudo isso, né? Mas principalmente do passadismo, do saudosismo, né? De um olhar muito, de uma volta para a infância, né? De um olhar muito grande para a natureza, mas aí já não é mais essa natureza selvagem, assim, indígena, mas aquela natureza mais noturna, sabe? Aquela natureza misteriosa e né, muito ensimismado, muito voltado para si. Essa segunda geração romântica, né, que se expressa muito na poesia, tal como a primeira também, né, as duas se expressam muito no o gênero, né, em grande ascensão aí, é o gênero poético, né, ele, ele se expressa muito pelo lirismo, né, a poesia lírica, né, essa que fala de amor, e muito voltada para esse ensimesmamento da pessoa, né, dessa volta para o passado, a infância que era um lugar bom, né, um culto exagerado da morte, né? Eles cultivaram tanto a morte que morreram muito jovens, né? É também um momento que o mundo enfrenta uma crise muito grande de tuberculose, né? Saúde, E né? uma crise sanitária aí, né? Também, né? Enfrentava-se a tuberculose. Então, Sim. é muito culto da morte por essa segunda geração romântica, né? Que o grande expoente é o Álvares de Azevedo, que morreu realmente muito jovem, com apenas 21 anos, né? Inclusive, ele nem viu o único livro dele ser publicado, que é A Lira dos 20 Anos, foi publicado depois da morte dele. Ele escreveu muitos, muitos poemas, divulgava esses poemas, ele era um estudante, né? Era divulgado no meio estudantil, mas não foi publicado. E o outro grande expoente é o Fagundes Varela. Morreu jovem também, morreu com 30 anos. Então, Muito jovem. também todos dois tuberculosos, né? Vítimas da É, crise sanitária também, né, Cristina? também, sim. E desse culto exacerbado da morte, né? Uhum. O Álvares de Azevedo, todos os poemas dele são nesse sentido, né? E, como eu era feliz quando era criança. A gente ainda tem o Casimiro de Abreu também, que Meus esse 8 anos, meus meus 8 anos, anos. É, uhum, esse exatamente. culto da infância, né, da saudade da infância, o passado como lugar ideal, né? Tudo de bom era o passado. Né, o Álvares de Azevedo, o poema mais famoso dele é o Lembrança de Morrer, né? E ele fala: eu deixo a vida, como deixa o deserto, o poente, o caminheiro, e por aí vai, né? Se eu morresse amanhã, minha mãe de tristeza vinha fechar meus olhos e chorar. Minha irmã também viria chorar ao pé da minha cova, O né? Ele apego à também, vida e o medo do desconhecido, né? Esse contexto, né? O pois apego à é, vida. E num dos poemas ele fala, né? Escrevam, eu quero ser enterrado na beira de uma estrada, próximo de um rio, e né, que o luar venha iluminar a minha cova, e nela se leia, foi poeta, sonhou e amou na vida. Então, assim, é esse culto exagerado, né, do passado, da morte, as mulheres realmente são essas deusas intocáveis, né? Vão ser encontrados muitos poemas para as amadas, mas sempre nesse teor, né? São mulheres distantes, são verdadeiras estrelas, né? Lá no céu, são intocáveis. E aí, durante a segunda geração romântica, se desenvolve a prosa do romantismo, né? Ela beira ali, é uma coisa assim um pouquinho contraditória, porque a prosa do romantismo ela vai coincidir na temática com a primeira geração romântica, né? Que é a geração indianista, essa que eu acabei de falar do Gonçalves Dias, né?
Então, a gente vai aparecer ali o José de Alencar, né, como o grande expoente do romance romântico, né? Ele começa com a temática indianista. O Guarani é considerado o grande romance, né, indianista, e é o inaugurador da prosa romântica no Brasil, mas logo ali coladinho nele aparece quem? A gente já falou dela aqui, a Maria Já, Firmina. e eu estou exatamente esperando esse grande momento que você iria falar um pouco na segunda fase do romantismo, para Aham, as pessoas também que estão nos vendo através dessa roda de conversa, o romance Úrsula, de Maria exato. dos Reis. Está aqui para quem não conhece este livro, é um livro maravilhoso. Eu convido a todos para se deliciar nessa leitura. Mulher Negra, Então, uma das, é, uma das participantes desse curso. a Maria Firmina é a nossa primeira romancista mulher e negra, né? Filha de escravizados, foi professora primária durante toda a vida dela, mas também jornalista, né? E escreveu, e era poetisa também, era poeta, né? Eu não gosto muito da palavra poetisa, eu prefiro poeta, né? Era poeta também. E escreveu esse romance surpreendente, o Úrsula, cujos personagens são todos escravizados, né? Impensável assim para aquele momento, 1859, e ela é vanguarda, porque ela já estava antecipando a terceira geração romântica, né? Que viria logo na sequência, mas já ali por volta de 1870, final da década de 60 para 70. Ela é, inclusive, antecipadora disso, né? Porque é um romance que já trata da questão da abolição, né? Os personagens ali já conversam sobre isso e desejam a abolição da escravatura no Brasil. Escravatura. O Além, Por isso que é, o, Pois não, me Magda. permite, desculpa, me permite só um adendo aqui. É importantíssimo fazer esse destaque rápido aqui na trajetória de Maria Firmina dos Reis. Em 1880, ela, aos 55 anos, Maria Firmina cria uma escola gratuita e mista. Isso é muito importante. E Muito em importante. 1888, ela compõe o Hino da Libertação dos Escravos, letra e música. Essa Muito mulher é importante. também uma das pioneiras do movimento abolicionista no Brasil, e Então, ainda tão invisibilizada pela história oficial, mas nós sim. aqui do Quilombos, nós fazemos questão de destacar essa mulher. Então, nos estudos, né, de ensino médio, geralmente a Maria Firmina não costuma aparecer, né? A gente que está dando uma canja aqui e trazendo a Maria Firmina porque provavelmente, né, mais para frente, a gente torce por isso, que ela venha a ser incluída entre esses outros escritores que nós chamamos canônicos, né, os cânones, que são esses que são marcos dos estilos, né, como eu falei do Gonçalves Dias, falei do Álvares de Azevedo, Fagundes Varela e Casimiro de Abreu, falei de José de Alencar, né? Junto com José de Alencar apareceu também um outro grande romancista do período, que é o Joaquim Manuel de Macedo, né? Mas o Alencar se destaca há outros escritores também, mas os mais importantes são eles. Mas o José de Alencar se destaca porque ele escreveu romances dentro do movimento romântico, não só os de temática indianista, né? Como o Guarani, depois na sequência ele escreveu Iracema, e escreveu Birajara, mas outros romances, os chamados romances urbanos, onde ele vai ser preciosa a colaboração do Alencar,
no sentido da gente compreender, entender um pouco o que foi a formação da classe média brasileira, né? E da nascente burguesia, ali em torno da corte, né? Nos meados do século XIX, dessa nascente classe média urbana e, né, burguesa ali, os comerciantes e tal, os grandes comerciantes surgindo, né, a aristocracia meio que já em declínio, né, e aparecendo essa nova camada social. Nesse ponto aí, o José de Alencar, ele vai dar uma grande contribuição, aquilo que eu falei no primeiro encontro, né, das funções da literatura, e essa função de trazer esses dados históricos, essa contextualização daquele momento é fundamental. Agora, já na questão indianista, aí a contribuição dele foi um tanto quanto negativa, né, porque ao criar personagens como o Peri, né, que é digamos assim, o herói de Guarani, ele contribuiu para essa questão do branqueamento do indígena, né, e de um perfil de indígena que seria o bom selvagem, né, o índio bonzinho, aquele que não só protege os brancos, como se submete a eles, né? Se O alguém tiver indígena pacificado, né, Cristina? pacificado. Ele oculta, Pacificado, ele oculta todo obediente. aquele lado guerreiro né, dos povos indígenas e traz só essa versão aí, pacificado, obediente, protetor. Quase, quase, Cristina. Uma coisa meio idiota, né? Aquele sujeito que Sim, se deixou ser isso. dominado, que O não Guarani é lutou, que isso, não resistiu, não é? Tem essa exatamente. pegada assim, na literatura, que, aliás, Então, é para nós assim, o motivo de discutirmos melhor. Eu penso que, na atualidade, a geração de hoje, estudantes, eles estão tendo a oportunidade. Isso também se deve muito aos estudos. Você, uma doutora em literatura, um conhecimento extraordinário, histórico também, esse contexto literário da qual você está falando conosco aqui, conversando conosco. Isso é uma riqueza muito grande para a nossa juventude, que começa a descobrir um novo país por meio desses estudos, por meio desses achados históricos, que não por acaso, isso é importantíssimo dizer também, não por acaso, a história oficial sempre tentou esconder. Maria Firmina dos Reis, hoje, pela primeira vez, nos meus 23 anos de trabalho, fiquei muito feliz, professora Cristina, de escutar um estudante do 5º ano citar o nome de Maria Firmina dos Reis em sala de aula. pois é, Fiquei muito feliz. Tá? é Não, emocionante, né? numa aula de artes, nós estávamos falando sobre a importância do voto feminino. Uhum, Foi pedido um trabalho para eles fazerem em casa, nós estamos fazendo discussões em sala de aula. Ele trouxe o nome de Maria Firmina dos Reis como uma das uhum, percussoras pelo direito das mulheres em todas as uhum, instâncias de suas vidas, porque a questão da obrigatoriedade, da luta pela conquista do direito de votar, ela vai sendo alicerçada com outros direitos também da mulher em nossa sociedade. O direito isso. à educação, o direito à liberdade. Então, Uhum. ele conseguiu trazer um pouquinho, assim, citar o nome da Maria Firmina dos Reis. Isso, para mim, foi um motivo de muita alegria e de muita esperança de que outra educação nesse país é possível. Com certeza, Magna, com certeza. Então, retomando um pouquinho aqui, né, o José de Alencar, a figura do Peri é uma figura assim que de fato minimiza o indígena, né? Eles achavam que estava enaltecendo, mas não. Um desenho, né, que foi feito ali que minimiza a figura do indígena. Assim como esses romances urbanos, eles trazem
dados do contexto histórico, né, é interessante para os estudos. O professor Antônio Cândido, que eu já citei aqui também, já utilizou os romances do Alencar para estudos, né, da sociedade do período, né, dos meados do século XIX, mas ele traz também um probleminha, né, no perfil das heroínas que ele constrói, né, que são sempre moças loiras, né, lindas, entre 14 e 18 anos. Então, esse perfil é o que vai, esse perfil de mulher é o que vai predominar na cultura brasileira, né? Então, muitas dessas ideias que a gente traz até hoje, dessa coisa nostálgica em relação ao passado, esse ideal que teve até bem pouco tempo, né? De que a mulher perfeita é a mulher jovem, linda e loura, né? E que o índio deve ser submisso ao branco, o indígena deve ser submisso ao branco, vem do período romântico, né? Quem difere nesse momento aí é a Maria Firmina, né, que é uma antecipadora, e o pessoal da terceira geração romântica, né, que aí vai entrar alguém que você gosta muito também, né, que se Meu destaca, querido Machado. não, é o Castro Não? Alves, Ah, Castro Castro Alves, Alves, sou Castro apaixonado, sim. Alves, pois Os é. seus navios negreiros. Então, Uhum. nesse terceiro período do romantismo, né, já ali pós-Guerra do Paraguai e tal, já na década de 70, surge a chamada poesia condoreira, né? Por que surge esse movimento dentro do movimento romântico? É um outro olhar para a nação, né? É um olhar assim, gente, está tudo errado. Que negócio é esse de escravidão, né? De opressão? É já um outro olhar, sabe? A gente pode fazer melhor, sim, aqui é nossa terra, nossa pátria, a gente ama, mas vamos fazer diferente. Não, está tudo errado, vamos mudar, né? E aí é a chamada geração condoreira, porque eles têm como símbolo o condor, né? Que é uma ave eminentemente latino-americana, né? É uma ave dos Andes e caracteriza, assim, né, dentre as grandes aves da fauna latino-americana, o condor se destaca, né, pelo voo, pela beleza e tal. E o Castro Alves era meio que um condor mesmo, né? Era um cara ali muito jovem, muito inteligente. Ele começa a escrever os poemas dele aos 7 anos de idade, né? Ele era baiano, claro, filho de fazendeiros e tal, e via ali aquela coisa toda da escravização dentro de uma fazenda, e ele tem um sentimento de repúdio por aquilo, né? E ele vai ser esse grande arauto do abolicionismo, assim como o José do Patrocínio, que nós também já falamos aqui, Já né? falamos também sobre o Durante, patrocínio. quando a gente marcou ali a questão, né, da semana de comemoração, né, da abolição, a gente falou do Foi em José do maio. Patrocínio, Uhum. maio. Ele também vai fazer parte dessa geração, né, da terceira geração romântica, do condoreirismo, embora quem se destaque mesmo seja o Castro Alves, porque o José do Patrocínio ele se destaca mais como jornalista, né? Nós falamos aqui como romancista. Ele também escreve um romance que nós comentamos, o Mota Coqueiro, A Pena de Morte, onde o patrocínio também vai condenar a prática da pena de morte que vigorava no Brasil, né? Não existia só 30 anos de prisão, não, né? Era pena de morte também, né? Então, essa geração, ela é muito interessante. Ela vai se juntar em torno de todas essas causas, né? Abolição da escravatura, eles já pensam na questão da república,
são contra a pena de morte, né? E Aliás, Cristina, um dos problemas da nossa sociedade contemporânea, não discutir os sim, problemas sociais, as desigualdades, aham, mas tentar resolver todos esses problemas através da pena de morte, que é um perigo as pessoas quererem pois é, retornar com isso para o Brasil. exato. Então, nós temos que ficar atentos o tempo todo, E saber. só recordando aqui desse romance do José de Alencar, do José do Patrocínio, ele retrata no Mota Coqueiro, A Pena de Morte, a questão de um erro judiciário, um cara que foi enforcado, mas não era inocente, né? Aí o que que ocorre? Era o Mota Coqueiro, né? Ele ficcionaliza uma história que foi verdadeira. Então, como o cara era um branco fazendeiro, né, e foi morto por engano, então foi tudo revisto, né? Porque morria gente adoidado. Escravizados, então, era direto na forca, né? Ou qualquer outra pessoa que se rebelasse, falasse mal contra a coroa portuguesa, qualquer coisa assim, presos políticos, ladrões, todo tipo de crime era a pena capital, a pena de morte. E como houve esse erro, e era alguém, né, da elite, aí foi revisto, né? Epa, peraí, tem uma coisa errada aí, nós vamos acabar com isso, né? Mas antes disso, já estava ali o José do Patrocínio contra, né? E outros intelectuais do período. Voltando ao Castro Alves, a grande obra dele é Os Poemas Flutuantes, né? Onde tem o famoso e imortal poema Navio Negreiro, onde ele narra a vinda, né, de África, das pessoas escravizadas sendo trazidas para um outro lugar, um outro país, arrancada de suas vidas, né, de seus países de origem e trazidas para trabalhar nas lavouras, né, nas casas, na pior condição, né, que um ser humano pode enfrentar, que é o da escravização, né? Então ele vai Castro falar Alves, ali ele no navio negreiro, ele vai falar, né? Deus, Senhor Deus dos desgraçados, onde estás que não responde? Me diz se é verdade, ou se é sonho, tanto horror perante os céus, né? Ele vai ser veemente nessa luta contra a escravização, né? E a favor da abolição. E, infelizmente, morreu muito cedo também. Ele morreu aos 24 anos. Ele também tinha tuberculose, fazia um tratamento, né? Mas ele morreu em decorrência de um tiro na perna, acidental. Durante caça, né? Caçada, a espingarda que ele carregava disparou e a bala não conseguiu ser retirada e infeccionou e ele morreu. Ele já tinha tuberculose, então juntou uma coisa com a outra e foi fatal, né, para o Castro Alves. E aí ele também, nos poemas dele, vai desmobilizar essa ideia daquela mulher pálida, né, deusa, angelical e tal. Ele vai falar de mulheres mais reais, né? Ele já vai trazer para a poesia dele mulheres com características mais humanas, sendo que a grande musa dele é uma cantora e dançarina portuguesa, né, que foi namorada dele, né, foi o grande amor da vida dele, que era a Eugênia de Castro. Então, já vão ser mulheres mais assim, mais reais, né? Assim como de todos os outros poetas, as mulheres já vão estar mais próximas da humanidade do que as que eram retratadas ali pela segunda geração romântica. o professor Cristina, quando você iniciou ao falar sobre a terceira fase do romantismo, eu logo me antecipei, falei logo de Machado de Assis, eu peço desculpa pelo erro, mas tanto Machado quanto o próprio Castro Alves são
Eu creio assim, enquanto estudante, principalmente do ensino médio, eu acho que eu descobri a literatura através desses dois autores, Uhum, exatamente pela função assim, social, política, histórica, de denúncia que Castro Alves trouxe à literatura, trouxe a história do país, e como ele abriu, assim, ele escancarou as portas da escravidão, mesmo que de forma, né, poética e tudo mais, para nós termos assim, uma ideia de como o que se passava nesses navios negreiros, a forma como ele uhum, escreveu. Eu sim. sempre que me remeto à minha memória ao ler esse poema, até hoje, quando eu releio, sinceramente falando, eu me emociono muito e as lágrimas quase chegam a cair. Estou me segurando aqui de lembrar o Uhum, quanto que ele conseguiu, né, transmitir para todos nós, ainda consegue, né? uhum, Dizer do sofrimento dos uhum. nossos irmãos negros que vieram arrancados do continente africano para o Brasil, deixando para trás toda uma história, uma relação familiar. É muito importante o trabalho de Castro Alves, desse Uhum, trabalho de denúncia social, que ele deixou sim. esse legado para nós. Muito E importante. ele conclama as pessoas à luta, né. Tem um poema Sim, que ele fala, "A praça é do povo como o céu é do condor", seu educador, sim. né. A praça é do povo, ou seja, assim, vamos ocupar, né, Vamos ocupar a praça, vamos vamos brigar, para as vamos ruas, lutar. né, vamos lutar, vamos brigar. A figura do Castro Alves foi muito importante para a literatura e para a história do Brasil, né. E ali, Exatamente. toda essa terceira geração composta desses homens, né, provavelmente mulheres também, né, outras além da própria Maria Firmina, né, que já é vanguarda, porque ela antecipa, ela é antes um pouco dessa geração, foi muito importante, né, para que a gente caminhasse, e chegasse um pouco mais à frente, né. E só fazendo link também com o passado, ações como essa que nós estamos desenvolvendo hoje, em pleno século XXI, no ano de 1922, é fazer um trabalho de acesso à educação, na perspectiva da educação e direito de todos, é um movimento também que acontecia nesses contextos, de levar a informação, de acessar todo esse trabalho educativo, de formação e de informação para as pessoas, Maria Firmino e outros abolicionistas, pessoas brancas, pessoas negras, porque a ideia de quilombo é exatamente essa, né, Cristina? Já falamos aqui. Quilombar é que todos se unem para Uhum, ocupar os espaços que também, por direito, são nossos, que muitas vezes nós não temos acesso a eles. Isso é muito bonito, é muito bom escutar a história do nosso país em outro formato, de uma outra visão. Nós temos Maria Firmina, nós temos Castro Alves, nós, com certeza, os nossos historiadores não descansam, estão pesquisando, estão descobrindo outras informações, nós teremos aqui um tempo. Como que foi uhum, exatamente aquele país aí do nosso país do passado? Nós estamos tendo a oportunidade uhum. de redescobrir a nossa história. Isso é muito motivador para nós. Como eu já disse, e de muita esperança, no sentido freiriano do verbo esperançar. Não ficar sentado e esperarmos, mas de lutarmos. Isso é muito Uhum. importante. Cristina, olha, eu tenho tantas perguntas aqui para fazer para você, mas nós já Vamos lá. estamos aqui, já faz um tempinho, tá? Uma hora de bate-papo, de roda. Talvez nós não vamos conseguir esgotar todo o tema, né? Toda a temática que que nós nos propusemos a discutir aqui hoje. Nós fizemos uma grande contextualização, caracterização do romantismo, e eu sabia
que seria o estilo de época que nós iremos debruçar sobre ele, porque é muito bom falar sobre. Mas eu quero que você volte um pouquinho, se você já terminou por enquanto, né? Próximos outros encontros nós falaremos mais. Queria retomar um pouquinho aqui com você, na questão do barroco e do arcadismo. O gênero literário predominante foi o gênero poético. E no romantismo? Se você ainda não falou e eu perdi, que eu me empolguei aqui, qual ou quais os gêneros que mais se destacaram nesse contexto do romantismo? Eu tinha formulado essa questão aqui Então, para você. pois é, Magda, como eu vim falando, né, os gêneros poéticos que mais se destacaram no romantismo foram a poesia, né, Poesia. os gêneros literários que mais se destacaram, o gênero poético, poesia, eu falei a poesia épica e a poesia lírica, né, a poesia épica muito ali na primeira geração e a poesia lírica na segunda geração, é a poesia de cunho social na terceira geração, né, e com Castro Alves, e o gênero, a prosa se destacou bastante, sendo que o romance, né, é a expressão maior desse período. Os contos ainda não era um gênero ainda muito utilizado, né? Ainda não era utilizado no Brasil. Ele vai surgir depois com Machado, que é a sua outra paixão, né? E Minha outra paixão. então, a terceira geração abre ali as portas para a chegada do realismo, né? E principalmente com o Machado de Assis, né? Então, eram esses dois gêneros, o gênero poético e a prosa, né? O gênero narrativo, os que são predominantes no romantismo, né? Ainda além do José de Alencar e do Joaquim Manuel de Macedo, que escreve A Moreninha, eu acho que todo mundo já ouviu falar da Moreninha, né? E o Moço Loiro, né? São os dois grandes romances do Macedo, mas ele também tem um que chama Luneta Mágica. Aparece também o Manuel Antônio de Almeida, que também ele casa ali com a terceira geração, né? Ali na poesia, a geração condoreira, né? O pessoal do condoreirismo, e o Manuel Antônio de Almeida aparece como o grande romancista desse momento aí, da terceira geração, também abrindo as portas para o realismo, né? Que viria em seguida. Então, é um romance importante o dele, é o Memórias de um Sargento de Milícias, onde qual que é a grande importância desse romance, né? Ali, seguindo essa temática social, ele vai trazer para a gente, pela primeira vez, o surgimento de personagens pobres, assim como a Firmina trouxe personagens negros, né? Que uma coisa assim impensável naquele momento. E o Manuel Antônio de Almeida traz personagens pobres, né? Não só brancos, mas negros ali já, né, já alforriados e tal, ele traz para o romance, para o Memórias de um Sargento de Milícias. E traz todo um questionamento daquela sociedade, né, à margem da sociedade burguesa que então se formava, né, a classe baixa, a classe pobre, a classe dos trabalhadores, né, dos ofícios, porque nem assim podia se considerar como hoje a gente pensa, né, trabalhadores, né, que em várias categorias, né, com direitos que eram assegurados até bem pouco tempo, né, que foram destruídos, mas eram pessoas com ofícios, né? Então, vendedores, sapateiros, latoeiros, o Manuel Antônio de Almeida vai trazer esse pessoal todo para ali, para as páginas do romance. É um romance divertido também, tem o seu lado divertido, né? À medida que ele traz ali essa história né, de uma classe baixa do Rio de Janeiro, também é uma história divertida, né? Tem bons momentos de humor,
e Risada. E o Manuel Antônio de Almeida, infelizmente, só escreveu esse romance porque ele também morreu muito jovem, aos 30 anos, num naufrágio, né, de um navio. Senão, provavelmente, ele teria escrito outras coisas, e é um dos grandes romances brasileiros. O professor Antônio Cândido também tem um estudo muito importante sobre ele, porque ele traz o herói às avessas. Já não é mais aquele herói, o bom selvagem, né, como ali no Peri, né, ou no Guarani, que traz o Peri, ou como aqueles jovens maravilhosos, né, retratados ali pelo o Joaquim Manuel de Macedo, né, jovens, estudantes brancos e tal, mas ele traz um rapaz da classe pobre, da periferia, que vivia de pequenos golpes para sobreviver, né? O que é o chamado herói picaresco, né? Que depois, lá na frente, a gente vai ter com o Ariano Suassuna, traz também para a literatura, né, dois outros heróis picarescos, que são o João Grilo e o Chicó, né, que são pessoas da classe pobre que vivem desses pequenos golpes, não porque elas sejam mau caráter, em essência, mas porque é uma forma de sobrevivência. Né? O personagem lá do Manuel Antônio de Macedo, o que depois vai ser o sargento de milícias, ele vivia desses pequenos golpes por sobrevivência, né? O Leonardo, ele fazia essas coisas por sobrevivência, assim como vários outros personagens do romance, né? Então ele vai trazendo todo esse questionamento ali, trazendo dados importantes também para a gente, porque ali também já mostra no livro do Manuel Antônio de Almeida, né? Uma ocupação já começando dos morros, que depois serão completamente ocupados após a abolição da escravatura, né? Por falta de opção de moradia das pessoas. Mas ali ele já começa a trazer um pouquinho essa ocupação e tal dos morros do Rio de Janeiro, e traz ali as periferias, né? Os bairros mais distantes, mais pobres, o subúrbio, né? Não no mesmo viés que vai trazer o Lima Barreto lá na frente, já no século XX, Sim. mas ele já começa a trazer essa classe baixa que não era retratada nos romances do José de Alencar, né? Que faziam muito Exatamente. sucesso. Aliás, é preciso que eu coloque aqui, né? Que eram chamados folhetins. Por que tem esse nome, né, de folhetins? Porque eles eram publicados em capítulos nos jornais. Então, assim, essa classe média, eles retratavam a classe média e eram feitos para a classe média, porque era ela que era alfabetizada, né? Então, ela tinha acesso a esses romances, né, publicados em capítulos nos jornais. Faziam um sucesso louco, publicavam um tipo, digamos, numa sexta-feira. Aí as pessoas, né, que tinham acesso ficavam enlouquecidas esperando a próxima sexta-feira para pegar o próximo capítulo, né? Aí só depois é que aparecia em livro, e que igualmente fazia sucesso, porque aí depois a pessoa queria ter todos os capítulos com ela, né? Cristina, pode falar. É porque só lembrando aqui, você falando que essa forma de escrita, né, os folhetins, era destinado a uma parcela da sociedade. Na linguagem atual seria como se escrevesse, se falasse apenas para que as bolhas, determinadas bolhas, né? Exatamente. Bolha tal. Então, Isso. os outros não tinham acesso. A própria chegada da família real Uhum. para o Brasil, a construção inauguração de biblioteca pública, e inauguração de universidades, cursos de medicina, depois de Não, engenharia. mas o acesso não é para todos, não. O acesso não foi para todos, Não, não. nós tínhamos nesse contexto, ainda temos hoje uma massa de excluídos, mas ainda bem que nós Sim.
Também temos aí algumas conquistas, fruto né, dos nossos trabalhos abolicionistas até na contemporaneidade. A gente ainda chama de abolição porque nós temos algumas situações análogas ainda à escravidão, nós temos um processo de exclusão muito grande nesse país, nós temos um número muito importante dizer de pessoas negras que chegaram à universidade, um grupo de intelectuais negros importante. Nós temos muitas conquistas, nós temos muito o que fazer ainda pelo povo negro desse país, Brasil. Então, trazendo a questão mais uma vez lá para a vinda da família real para cá, os cursos de excelência que foram inaugurados através das universidades, pouca coisa mudou na vida da população. Então, a luta sim, porque é toda eram nossa, né? voltados Mas é para uma importante pequena contextualizar. minoria, né? Minoria, Para uma né, Cristina? Eu minoria, acho que para uma você pequena deixa isso minoria. muito claro Sim. durante toda a sua narrativa aqui, do trabalho que a gente está fazendo. Isso é muito Uhum. importante. A Eu grande criei maioria continuou analfabeta, né? analfabeta, É sem só acesso, né? sim, só uma minoria, assim, eu comecei falando que os filhos, né, das pessoas ricas, né, dos fazendeiros, da aristocracia, eles estudavam em Portugal, em Coimbra. Quando as duas faculdades são criadas no Brasil, pelo Dom João, eles passam a estudar aqui mesmo, mas eram as pessoas da elite, né? Assim como quem frequentava a biblioteca eram pessoas da elite que já tinham leitura, né? A grande maioria continuou analfabeta, sem E não acesso. por acaso a maioria deles homens, que as mulheres também tinham pouco acesso, ou nenhum, Exato. à Sim, formação superior. eram voltadas, sim, a formação superior, a frequência das bibliotecas eram voltadas para os homens, Os né? homens, uma Mesmo as mulheres ricas, educação totalmente sexista. é, as mulheres, mesmo as mulheres da elite, a educação delas sim, elas sabiam ler, né, e escrever, mas é o mínimo, né? Aprendiam um pouco Mesmo. de francês, mas aprendiam bordar, piano, e só, né? Toda a E formação que essas mulheres tinham era voltada para o cuidado para do lar, da cuidar do lar, família, exato. não é? Eram para bela, recatada e do lar, né? Bela É, recatada do lar. então, aí os folhetins, eles faziam um grande sucesso entre as pessoas que sabiam ler, né? E tinha aqueles que liam, outros ou só ouviam, né? A mulheres mesmo eram muito voltadas para o público feminino, mas a grande parte das leitoras não sabia ler. Então, os maridos, os irmãos liam para elas, né? Mas fazia grande sucesso, né? Seria, tem autores que comparam com o que já foi as novelas antigamente, né? As novelas de televisão. Tem uma equivalência aí com os folhetins. E hoje talvez seriam as séries, né? As séries das plataformas de streaming seriam mais ou menos isso, né? Equivalente aos folhetins, assim, por serem um material seriado, né? Criar expectativa, esse desejo de continuar vendo, né? Acompanhando e tal. Então, o século XIX, né, e o romantismo trouxeram todo esse arcabouço que ainda impacta, que ainda reflete nos dias atuais, né? Muita coisa da nossa cultura, essa coisa que a gente tem de achar que o passado é que era bom, né, até bem pouco tempo, esse perfil das moças, como eu falei e tal, esse olhar que a gente tem para o indígena, né, isso tudo veio do romantismo. Não é sem razão que a gente fala que o movimento, né, o estilo romântico, é que cria a identidade brasileira, né, e que funda a nação brasileira, porque é a partir desse momento mesmo, de todos esses acontecimentos, que começa a ser desenhado o primeiro projeto de identidade nacional, né? Claro que é um projeto excludente, né? No momento assim,
em que os negros, os escravizados, nem são citados, né? Exceto aí Sim, com a Firmina e o Úrsula, né? Mas nesses outros autores, eles nem são citados. Ou quando são citados, são assim, rapidamente, de passagem, né? Quando se forja um indígena completamente fora da realidade. É um projeto excludente, mas é o projeto, é o primeiro pilar da nossa identidade, é o romantismo, né? E que traz todos esses dados aí importantes. Hoje, assim, é uma grande fonte, né, de estudos para a gente entender quem somos, né? Entender a cultura brasileira, entender, né? exatamente. Mesmo sendo excludente, é Sim, o sim, é o nosso nosso marco primeiro histórico, né? É o projeto, nosso é um primeiro marco projeto de histórico. sociedade, para nós Isso, entendermos as relações, exato. como é que se processa todo esse movimento até os dias de hoje. Professora Cristina, eu teria mais duas perguntas para serem Vamos lá, feitas Magda, dentro da nossa vamos lá. roda, mas eu queria Uhum, fazer uma proposta, porque são duas perguntas que eu sei que são gigantes na resposta, devido à importância, dentro desse contexto ainda do romantismo. Eu queria saber se eu poderia, nós podemos passar e reiniciarmos a próxima semana a partir dessas duas questões. Só para nós pois não. encerrarmos, Uhum, porque nós já estamos aí com 1 hora e 5 minutos, uhum. quase, de conversas. Está muito gostoso. E essas perguntas seguintes que eu elaborei, eu acho que nós teríamos que gastar um pouquinho mais de tempo para esgotarmos todo o conteúdo dessa organização, dessa Sexta Roda. Podemos fazer isso, Ok, então? Nós encerraríamos por podemos, aqui, em respeito podemos. também a você, professora. Cansaço, trabalhou o dia inteiro também, está na hora de descansar, que amanhã é outro dia. Então, faremos isso a partir na semana que vem, nós iniciaremos finalizando essas duas últimas questões que nós elaboramos para a nossa sexta roda, ok? Nós faremos Ok, isso então, ok, tá? Magda. Combinado. É, eu quero agradecer todas as pessoas que nos assistem, agradecer mais uma vez a professora Cristina pela, pela boa vontade, pelo trabalho de luta, de resistência, resistência sim, depois de um dia inteiro de trabalho, ainda se tirar um tempo da sua agenda para sentar de frente, né, a nossos estudantes, que com certeza farão uma excelente apreciação dessas rodas de conversa, que é preparada exatamente para todos vocês que querem futuramente, ou não têm o desejo simplesmente porque querem aprender um pouco mais de literatura, a paciência de nos ouvir. Muitíssimo obrigado. E na próxima quarta-feira nós estaremos de volta, às 19h40. E caso aconteça algum imprevisto, nós vamos anunciar, tá? Possivelmente alguma coisa aconteça. Eu sempre gosto de dizer isso, professora, porque às vezes as pessoas têm aquela expectativa, acontece algum imprevisto, a gente não Sim, consegue entrar no ar por causa de internet, então é importante então. também colocar isso Uhum. claro, viu? Porque às vezes não depende somente da nossa vontade de estarmos aqui, Claro, claro. Sim, sim. não A é? tecnologia ajuda muito, mas em alguns Isso, momentos ela falha, né? ela é E falha. Então, aí foge a nossa vontade, né? foge à nossa vontade, tá? Então, é isso. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Cristina. Até a próxima semana. Nós estaremos de volta com mais uma roda de conversa, cursinho pré-vestibular popular periférico, Carolina Maria de Jesus. Um bom descanso para vocês. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite, um beijo, Um pessoal. beijo. Tchau. Tchau, tchau.